de carbono. Então, em relação à questão de transporte, claro, nós temos essa questão de ações de curto prazo, que o Olivia pediu aí para imprimir a relação. A gente fez apenas uma compilação, não estamos entrando no mérito se aquilo está certo, está errado, é viável, não. Tudo que sobrou da discussão da NDC, porque foi considerado curto prazo, está incluído nessa lista, e a tarefa agora é, nas várias câmaras temáticas, proceder à discussão, supressão ou acréscimo de coisas que a gente está pensando que precisa ser feito até 2020. Por outro lado, existem certas discussões que a gente tem recebido uma certa solicitação aqui da Câmara Temática para buscar aprofundar. E teve discussões que a gente começou a discutir em relação à NDC e não foram ainda devidamente aprofundados. Por outro lado, a questão da composição da NDC, nós temos sempre um esforço para trazer junto dessa Câmara Temática também o pessoal de mobilidade urbana, o pessoal que trabalha com mobilidade urbana, que vem se reunindo na Câmara Temática de Cidades e Resíduos, mas nós achamos que também tem que haver uma participação deles em transporte. Porque realmente transporte sem analisar a mobilidade urbana é problemático. Uma outra questão era uma grande ausência, que é a da Anfávia, que eu acho que, pela natureza das coisas, embora seja uma indústria, deveria estar aqui, na Câmara Temática de Transporte, sem prejuízo de também estar na indústria, mas ela é um player decisivo desse processo, um player que muitas vezes tenta fazer um jogo isolado, né? E dado o seu poderio, mas nós tivemos na semana passada a reunião lá do Diálogo de Talanoa, que foi puxado pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo Ministério do Meio Ambiente, que é basicamente umas 30 pessoas reunidas em círculo, dando seus depoimentos a respeito. Aí estava o Henry, da Anfávia. Aí eu e o Fábio Feldman aproveitamos para pegar no pé dele. Eu coloquei que ele colocou uma série de coisas que a indústria automobilística estava fazendo, que eram coisas positivas, etc., etc., toda a questão de flex, pioneirismo do Brasil, muito bem. Aí eu coloquei claramente para ele que lamentava que a Anfávia não estivesse participando dessa Câmara Temática, que era muito importante a presença deles lá, que eles não conseguiam resolver a quatro mãos com o Ministério da Indústria e Desenvolvimento do Comércio os problemas deles isoladamente, tinha que haver uma interlocução deles com o Fórum enquanto um todo e, basicamente, com os outros componentes que trabalham no setor de transportes e mobilidade para poder... Eles são um player tão importante, tem que haver uma possibilidade de uma instância onde a gente se encontre e possa dialogar. O Henry disse que nunca tinha recebido convite, que tal, lamentável, e disse que passaria a integrar essa Câmara Temática. Ele foi chamado praticamente anteontem para a reunião, e aí ele falou que, de fato, dessa vez, por problemas de agenda, não poderia vir, mas que a partir da próxima vez ele poderia vir. Da mesma forma, na conversa que tivemos com a Petrobras, a gente os instou também, independente das outras câmaras temáticas que eles já participar dessa também, porque também a Petrobras é um player, por razões óbvias, importante de estar aqui. Então, basicamente isso. Claro, há uma solicitação, se não me engano, o livro do Correio, se estiver me atrapalhado com alguma coisa, mas que parece que queria haver uma discussão sobre questão de eletrificação e biocombustíveis, como administrar essa dualidade, chamamos assim. Né? Não sei se é o tema. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma sugestão. Nós gostaríamos, principalmente, de responder a inquietações e preocupações de vocês mesmos, né?
Então, não sei se existe a proposta da gente tratar de mais algum assunto, ou até começar a tratar de algum assunto enquanto não chega a lista das tais ações de curto prazo. Você não quer começar, talvez, falando das metas setoriais, então? Sim. Na questão das metas setoriais, a gente teria que analisar, em relação ao setor de transporte, o que seria realisticamente uma meta de redução na queima de combustível fóssil. Porque, segundo o nosso documento, que foi aprovado, nós colocamos, em relação à questão de queima de combustível fóssil para o setor de transporte, basicamente 3 caminhos que não são excludentes, são todos eles necessários. De um lado, uma melhoria do rendimento dos motores a combustível fóssil, quer de diesel, quer de gasolina, como fazê-los melhorarem o seu rendimento e qual é o objetivo que nós podemos colocar para isso. Lembrando, e aí novamente o porquê da questão da FAB, tudo, que na medida provisória que ora se encontra no Congresso Nacional, que é da Rota 2030, não existe claramente uma definição de metas em relação a isso. Existe até uma tendência que, na questão de veículos pesados, só a partir de 2032 nós começaríamos a ter algo similar ao que já existe em outros países. E, então, em relação a carros de passeio, não há, na nossa opinião, uma regulamentação da queima de gasolina que atenda a isso. Por outro, então, temos essa questão, porque a gente imagina que até 2030 a maior parte da frota brasileira ainda seja fóssil, mas que ela já tem um componente muito importante de biocombustíveis. Aí são carros, de fato, 100% movidos a biocombustíveis, e tem a questão do flex. A questão do flex que pode rodar com os dois, mas, na verdade, roda muito mais com gasolina por causa de uma questão de preço. E, finalmente, existe a questão da eletrificação, que eu sei que isso é, digamos, controverso, mas eu, pessoalmente, acho que isso é uma tendência da indústria automobilística internacional. Isso, quer queiramos, quer não queiramos, vai acontecer no mundo, e o que pode acontecer é um país se atrasar um pouco em relação aos outros, mas certamente vai. Então, nós temos essas 3 componentes. E a gente teria que, em termos de meta para esse setor, claro que tem uma série de outras medidas, que são medidas que aqui já foram sugeridas, tem a ver com a pavimentação de estradas, tem a ver com a capacitação de motoristas, no caso do transporte pesado, tem a ver com a questão da compra de sucata, né, automotiva com um tipo de crédito para que veículos menos emissores e menos poluentes são atendidos. Tudo isso teria que ser calculado, compatibilizado, traduzido em milhões de toneladas de emissão de CO2 equivalente, no caso do transporte é basicamente CO2 mesmo, puro, para que a gente possa apresentar metas setoriais e perceber se fará sentido ou não fará sentido ter, nesse segmento, um mercado de carbono, considerando que existe o RenovaBio, que é um mecanismo, não vou dizer que é exatamente o mercado, mas tem um certo parentesco com esse. Depois, existe uma questão também, e que eu considero uma questão de curto prazo, que aflorou em outras reuniões de outras instâncias. Essa, por acaso, aflorou numa reunião que a gente está discutindo o MRV, que cabe também discutir como é que o MRV se aplica a esse setor. Mas a discussão que apareceu tem a ver com a questão do bioquerosene de aviação, que segundo foi levantado, o bioquerosene não é contemplado no RenovaBio, e existe uma discussão. A Petrobras diz que teria condições efetivamente de produzir uma quantidade importante tanto de bioquerosene quanto de biodiesel também, e existe um problema
de natureza regulamentatória, segundo eu entendo, que está entravando isso, e isso é um assunto que nós queremos entrar também. Então, tem basicamente aqui esse leque de assuntos que a gente pode começar a discutir. E aquelas propostas que eles apresentaram, eles foram com todo o pessoal técnico, eles mostraram que a questão do HV não é possível. Porém, eles abriram uma linha de pesquisa, de estudo, e afirmaram categoricamente que é a intenção da Petrobras abrir a possibilidade, desenvolver a possibilidade de uma ação realmente concreta para a produção de bioquerosene. Então, isso aí é um input que tem que ver como é que entra nisso aí, porque esse dado da Petrobras, dado que seja, ele consegue mexer o poder de forma que a gente consiga traçar uma política ajustada. Então, a participação dela é essencial, porque a gente, depois dessa reunião, a gente consegue enxergar claramente que em um curto prazo, curto médio, tem entidade que vai poder mexer com o mercado de bioquerosene e a versão da Petrobras. Só complementar assim, que nos causou estranheza no início da reunião é que a Petrobras está numa fossilização, né, do planejamento das unidades de renováveis, tudo, né. Então, nos causou muita estranheza a gente ter a abertura suggestionada por eles para essa discussão de querosene de aviação renovável. A linha de discurso foi o caminho que está de venda dos ativos de não core, de petróleo, continua, né? Mas o entendimento deles é que eles, como empresa de petróleo, eles têm que virar novamente uma empresa de energia. Isso parece que é esse já o prejuízo na SAP. Nós temos que novamente nos vermos como uma empresa de energia, senão nós vamos confundir nos próximas 2 ou 3 décadas, porque todas as empresas de petróleo estão virando de energia. Então, não vamos voltar. Dentro dessa linha, o que eles estão propondo para a gente é a utilização dos ativos de refino existentes, ou seja, os ativos existentes para refinar combustível fóssil, sejam minimamente adaptados para que possam refinar em coprocessamento, que se chama renovável. Então, assim, parece distante, que a gente ouviu o discurso, né? Então, nós destoou muito disso. Então, essa é a linha, ou seja, eles vão concentrar nos ativos de refino, mas o que o melhor eles podem fazer dentro dos ativos de refino. E para quem não tinha nada, é alguma coisa. Estimado quanto que é a altura, né? O Renova pediu, junto com essa demanda garantida do setor aéreo, pode viabilizar a produção renovável de bioquerosene em médio prazo. E a devolutiva que os caras vão nos dar nas próximas semanas é uma modelagem básica, econométrica, de ver quanto é que ia custar isso por 45 dias e esse gap que faltar de custo, se o RenovaBio, nas estimativas que temos presentes, de 10 ou 15 dólares a tonelada na metade da próxima década, do crédito de carbono, enfim, qual é o valor do crédito de carbono, que isso fecharia o gap, daria paridade para a gente. A conversa foi extremamente positiva, porque fecha a porta para essa conversa de louca. Porque uma coisa que era um discurso por um lado, depois a gente ouve do segmento, assim, mas a gente ficou até com uma sinalização positiva e compromisso deles de retornarem isso em 45 dias. Então, acho que não tem que um negócio meio. Porque o que eles disseram naquela reunião que havia um obstáculo de natureza de regulamento. Tem. Estão trabalhando para o PNP, então, no diesel verde. O mesmo querosene de aviação, ele é muito parecido com o diesel verde, que não é o biodiesel, são coisas diferentes. Quando falamos de diesel verde, ele não tem brecha regulatória para comercializar. Mas, no nosso entendimento, isso é um problema regulatório, sim, não é autorizado, não, mas é facilmente controlado. Mas é jabuti, né? Alguém colocou isso na árvore. Né? Isso aí tem
tem algum segmento que tem interesse contrariado por isso. Não, com certeza a proteção do segmento do biodiesel atual, que é proteger o negócio dele. Mas, se for o diesel verde, se fala 5 anos, 4 anos. Mas o que é o diesel verde? Quimicamente, assim, o biodiesel ele é um éster, é um outro composto, não entra o carboneto, ele não é. Então, você pega o óleo de soja, mistura ele com álcool, e ele sai num item químico que é muito parecido em desempenho com o diesel forte, né, com o hidrocarboneto forte, né, e que dá para rodar em percentuais de 10%, a discussão é 15%, 20%. E a 100% no biodiesel, um motor, claro que o pessoal vende que é possível, mas há uma corrente muito forte dentro que não acontece. Então, ele precisa conviver com o biodiesel, precisa ser misturado com o diesel, pode até limitar a proporção para usar. Quando tu fala no diesel verde, tu pega uma molécula de óleo de soja, pode ser óleo de qualquer coisa, tá? Óleo de pinhão, tu desmancha aquela molécula e remonta ela em todo o hidrocarboneto do fósforo, do petróleo. Fala que é igualzinho. Se for tomar um óleo do diesel verde, do diesel, é o mesmo gosto, a mesma cor, igual. O biodiesel não, tem gosto diferente. Então, tu transforma o óleo na mesma coisa. Então, é um processo energético muito mais agressivo, tu gasta mais energia e o processo mais caro. Por isso que o biodiesel é mais barato. É mais fácil de fazer biodiesel. Quando chegar na limitação tecnológica do biodiesel, que já 10, 20, 30%, não vou discutir qual é o limite, né? Mas existe uma limitação tecnológica, a partir daí não mistura mais. Aí tu abre espaço para tu botar de renovável e desenvolver com o carboneto igual ao fóssil, que pode automaticamente. Essa é a leitura, né? São, em proporção de o biodiesel até 20% é a mesma coisa que o diesel. Se você falar biodiesel a 50%, já não é a mesma coisa. Quando fala do diesel verde, o green diesel, que é o termo internacional, ele é um diesel que substitui integralmente a qualquer proporção do diesel fóssil. Mas com custo de produção e uma complexidade química um pouco mais difícil. Agora, eles precisam desse produto para viabilizar o processo tecnológico. E um parênteses só, que é importante. Para a aviação, a gente fala em querosene de aviação. Só que início do ano que vem vai estar aprovado até 10% de mistura direta de diesel verde, não de biodiesel. Diesel verde no querosene de aviação, mistura um balde num, um balde do outro, chacoalha e bota no avião. Pode lá. Agora, tem uma pergunta técnica também. Mas o bioquerosene de aviação, então, é o diesel verde, mais o querosene de aviação? Na verdade, o bioquerosene é o querosene que pode fazer um avião voar de fonte renovável. Por conceito, a palavra, tá? Do que ele é, qual é o processo produtivo que vai gerar esse bioquerosene, o que vai fazer o avião voar nas mesmas condições que o fóssil, são diversas origens. Ele pode vir do açúcar, pode vir do óleo, pode vir do lixo urbano, pode vir de qualquer processo. Cada um do seu custo, do seu rendimento e da sua eficiência. Agora, no momento, o que se estuda mais? Não é o óleo de macaúba? São os óleos, os lipídios, né? Em termos de óleo, hoje é o que está estável para frente, né? Os açúcares ainda estão mais para frente. Duas perguntas. O diesel verde também é droguinha? Para nós, a droguinha é 10%. Então, eu misturo 10% de diesel verde com 90% de fóssil. Aquela mistura, sacode o balde, bota na dona, certifica, né? Daí o processo certifica. O outro já está certificado. Esse processo. Que é o outro querosene, é o qual? Tem 5 caminhos. Cada um tem um nome técnico, né? Todos são bioquerosene. O diesel verde misturado com o diesel fóssil, na proporção que a legislação, a regulamentação técnica diz, é o bioquerosene. Mas só que a diferença é que o diesel verde, ele, quimicamente, ele é um passo para trás do bioquerosene. Gasta menos energia, é mais barato de fazer. Mas qual é o problema? Só pode misturar tudo. Se eu quiser ter 50%, eu não posso misturar 50% de diesel verde. Eu tenho que gasto mais hidrogênio, mais energia, um processo produtivo mais caro. Quais são os outros? Temos a partir dos açúcares, por fermentação, temos através de conversão de catálise, você bota um catalisador no álcool e ele sai numa relação grosseiramente de 2 para 1, 2 litros de álcool, 1 litro de diesel verde, de carboneto. Tu tem o processo de destilação, que é o REFA, que esse é o mais comum, mais aprovado que o pessoal já falou no mundo de baterias, que é o REFA, não REFA todo é diesel verde. Então o REFA é o bioquerosene de aviação, mas é um processo de refinaria. Tu refina o óleo de soja, né, o óleo de qualquer coisa de macaúba, o óleo de qualquer coisa, tu refina, como tu refinasse petróleo, estratifica e sai pela rede de aviação. Tem o REFA Plus, que é esse processo
diesel verde, que é um processo mais barato, e tu tem Fischer Tropsch, que é o processo mais antigo, que tu pega carvão, tu pega lixo, tu queima com as gases de síntese, daquele gás de síntese do fenol, caríssimo o processo, não é economicamente viável, mas são os caminhos técnicos da Falou. Deus. Eu estou no meio de uma reunião. Bom, Depois a a gente- segunda pergunta, a primeira Daqui a uma hora e meia. a segunda é se impacta na durabilidade. Vou para o hotel e depois para o aeroporto. Leia todos os combustíveis de aviação certificados, não há nenhuma autorização de desempenho de rendimento de nenhum. Mas, assim, do ponto de vista do Brasil, qual é o caminho mais competitivo, melhor? E quem são os players para produzir bioquerosene? Você hoje, a gente tem iniciativas pequenos portes, tem um mercado claro, né? Sempre falar, vai produzir quanto? Hoje está difícil de ver quando ele vai produzir, porque essa equação se perde. Essa entrada da Petrobras, ou a entrada do Renovabil, esses são os dois instrumentos que dão esperança nesse processo. Mas o RenovaBio teria que haver alguma mudança Ele espera que esse processo da Petrobras, a Petrobras espera que esse processo que ela vai tentar rodar na Agência Nacional de Petróleo. seja objeto de poder ser concedido. Não há nenhum impedimento regulatório, se eles conseguirem produzir economicamente, E isso atende em que volume o transporte aéreo nacional? não foi específico para a capacidade de resolver, mas com certeza é a maior disponibilidade. O processo de resolvimento pode ter uma capacidade similar ao processo de desenvolvimento da outra departamento, que é fácil de O que representa o que do consumo anual? Consumo anual? É bom. É uma arrancada fantástica. E reduz quanto de percentual de emissões? Depende do que você vai usar, né, em termos de biomassa. Ou seja, se for óleo de soja, você consegue grosseiramente uma redução de 75%. É bom, é uma redução boa. Claro, tem que Naquele componente. daqueles, ou seja, eu estou substituindo 400 milhões de litros, né? Então, daqueles 400 milhões de litros, eu vou reduzir a pegada equivalente do fósforo em 75%. Que é bom, não tem nada melhor, né? Pô. O etanol reduz 85%, né? O biodiesel. Sim, mas seria 75% de 10%, se fosse essa mistura da fração. Mas, ou seja, 75%, se a gente substituir 5% do combustível Já é fóssil, significativo. 3,7%, 3,8% de redução net da emissão de carbono. Que coisa que tem capaz de reduzir. Do céu. É um grande esforço. Agora, esse X que faltou para completar não poderia vir das offsets de transporte aéreo? Para fechar essa coisa que quanto? Primeiro que nós, a utilização de biocombustível aqui no Brasil, nós não podemos setar ele na nossa conta lá fora, né? Então, essa conta a gente tem que enxergar. Tem variações aí. Se eu tenho que pagar crédito, e se isso faz eu pagar crédito, tem uma margem. Se eu tenho que, normalmente, se eu tiver que comprar crédito, para voar mais. Então, eu tenho uma despesa alocada aqui. Essa despesa, se eu evitar uma despesa evitada, quanto que eu estaria disposto dessa despesa para o resto da vida?
essa construção foi feita. Tem aí um racional. Falando de metas setoriais, nós estamos falando disso. O mais importante é que você estaria voando no intercâmbio nacional e fazendo esse abatimento e o política nacional possível disponibilizado para a redução da pega de carbono. Mas você não poderia usar os créditos internacionais para... Eu vou ter que comprar os créditos internacionais. Eu acho que esse processo não gera crédito, porque ele vai estar começando na nova vida. Né? Então, a gente não gera, né? Aí ele vai ser remunerado no CBI. Entendi. Aí ali eu não posso mexer. O que eu posso mexer é que eu vou estar desalocando da internacional para a doméstica e, de repente, eu não sei qual é o. É uma oneração. Quando você entrar no conselho, é uma oneração, claro. É uma oneração na estrutura de custo da empresa baseada no que vai ter a externalidade da emissão do CO2 sendo especificada. Você tem, se essa especificação você consegue ajustá-la, isso, na verdade, e você entrar com o preço do mercado, você tem aí uma conversa para explorar. Com certeza. Não sei como que a gente faz isso, mas o mais importante que eu menciono me parece que a Petrobras manifestou claramente, concretamente, que ela falou assim, eu vou mexer nessa. O mais importante até que eles falaram, é consenso interno da empresa que nós vamos mexer nesse caminho. E nesse caminho, inclusive, é muito importante para a gente passar aqui no nosso trabalho. Né? Porque se tem alguém que pode mexer nesse modelo, é a Petrobras. Né? Então, é muito importante a participação dela nessas discussões. Se vocês quiserem participar, até com a gente lá do Tá, então o que a gente podia estabelecer então, era um acompanhamento desse processo em relação à bioquerosene de aviação, junto com vocês e a Petrobras, para no final a gente ter a possibilidade de estimar quanto que isso resultaria em termos de redução de emissões no horizonte 2025 e no horizonte 2030. Que aí, na verdade, a gente está fazendo uma coisa bottom-up. A gente está verificando primeiro o que é possível pela dinâmica industrial que está sendo criada, a nova dinâmica industrial que está sendo criada em relação à aviação, e a gente vai poder, com base nisso, avaliar de que forma isso poderia se encaixar em relação às metas nesses 2 anos. Então, eu acho que eu já teria que pedir, talvez, um apoio acadêmico aí, e aí com essas universidades que nos ajudam para designar a pessoa para acompanhar isso e fazer um relatório depois sobre isso, porque aí realmente precisa de uma pessoa com o devido preparo técnico, não é uma coisa fácil, trivial. Mas eu acho que isso aí já pode ver como um dos componentes que a gente vai para a gente fazer a meta setorial nesse âmbito de aviação. Agora, para facilitar, queria a gente passar para o ferroviário, falando aqui a Ellen, a ANDF, e ela mantém a pauta, então, promessa. Sim, agora olha só, eu entendo o seguinte, que na última reunião que nós tivemos foi colocado uma questão importante que aparentemente foi atendida pelo governo. Não sei se eu entendi bem o noticiário, porque às vezes fica meio confuso, mas que foi aquela coisa de se reeditar aqueles contratos, prorrogar os contratos de concessão. Até que ponto isso eu entendi certo ou não?
Isso foi até acrescentado aqui no documento da NDC, a gente consta isso. Ano passado também, quando a gente teve uma outra da escola, Fernando, IBR, outros jornais também, a gente já levantou essa questão da prorrogação de contrato, que a gente iniciou na unidade de 2017 com a Malha Paulista, né? E agora está vindo realmente fazer mais funcionários, e está vindo esse levantamento agora das questões. E até um ponto que a gente trabalhou bastante lá atrás, até o tempo que a gente chegou no contexto, que é a questão mais específica de cada transporte, ficaram de fechar isso em agosto, então a ideia é fechar alguns pontos. Um deles foi essa questão da eletrificação, chegou no consenso, ele não entra na questão da prorrogação dos contratos. E a prorrogação dos contratos são de malhas existentes, ele entra para novos empreendimentos ferroviários, fazer estudos de viabilidade e de eletrificação das novas ruas. Então, esse ponto foi consensado. Infelizmente, eu já imagino um grande trabalho, até para meditar um grande trabalho que você vem desenvolvendo, né, Olivia, companhia dele, o público também, participei um trabalho muito grande. Muitas vezes não há tempo de compilar tudo. E até a gente fez uma contribuição na própria Constituição Pública nesse aspecto, que aí tem o documento do exame, que é essa parte do prazo, né? Então, eu tenho dois pontos, que é ajuste de contrato de construção, inovação e construção ferroviária. Então, essa parte de identificação ainda consta, mas isso seria para novas malhas, aquelas que vão ser construídas. O objeto da inovação são malhas existentes, estão em operação. Então, eu volto para essa questão e retirada desse. Na época, tinha até um item específico que tratava de novos investimentos, para ir lá, a gente estava estudando para ir lá contar questão de avaliação, de estudo, de implementação, de verificação das novos empreendimentos. E não aqui. E, ao mesmo tempo, também, essa questão de aproveitamento dos trilhos para a criação de utilidades, a gente achou que ficou fora do trabalho que o próprio grupo tinha feito, quando a gente foi com o momento, ficou claro para nós que foi colocado, mas não foi um assunto tratado pelo grupo. Não chegamos a tratar nesse aspecto de aproveitamento de trilhos para a criação de utilidades. Até na época, a gente estava utilizando, então, a gente perguntou o que significaria isso e também não foi explicar, mas esse ponto não tinha sido trabalhado pelo próprio grupo. Então, a questão de retirada, eu posso deixar aqui essa questão. Existe alguma coisa parecida com o aproveitamento da área de rodovia, né? Que existe. Hoje já existe a questão da faixa de domínio, e aí não entra na questão de aproveitamento de trilhos para a criação, porque fica parecendo que na própria via permanente no trilho, eu vou aproveitar uma criação de trilho. Existe já, e é comum, você dentro de uma faixa de domínio, você tem interrupção, desde tubulações, ali tem toda essa questão, mas não de trilhos, uma criação. Também não Dentro do trilho? Porque da forma como se for esse aproveitamento dos trilhos para a criação de sociedade. Então, deve ser o quê? Eletrificar os trilhos? Ele dá um choque. Né? Meter a mão no trilho vai levar um choque. Talvez seja aquele sistema de VLT, né? Que tem aquela coisa, parece uma vassourinha embaixo, pegando. Isso aí. E aí, isso pode ser uma questão mais de área urbana, né? Seria o caso da nossa que é a regional. Então, eu suprimi isso. Agora, em termos assim, de ferrovias, existe um levantamento de quais deveriam ser os próximos passos, assim, para a gente poder insistir, em relação ao que está sendo construído, ou que já está realmente pronto para ser construído, ou que ainda precisa de projeto?
E tinha que ter um pouco isso para você entender até 2030 o que dá para fazer. Aí você tem os projetos, tá? Então, serão objetos, então tem a FIC, tem a show, tem a própria a nossa que essa citada agora, que estão já movendo. Então, assim, existem essas tecnologias que já foram apontadas como prioridade de desenvolvimento também, para poder promover no passado. Então, países falando de quatro. Participei essa semana num evento em Cuiabá, e estamos também fazendo desenvolvimento como outros estados, estamos fazendo agora no próprio Pará, né? Ferrovia Paraense, foi criado um fundo para as ferrovias, então, assim, eu acredito que haverá modos aí para novos projetos e projetos que a gente for olhar a questão do Sistema Nacional de Viação. Então, ninguém está inventando nada, porque primeiro você tem que contar no passado das ferrovias, o Plano Nacional e o próprio Sistema Nacional de Viação, para que seja colocado como prioridade do governo. Mas hoje, no PNF, como plano de governo do próprio IPI, como lá, FICO, PIOL, Norte, Sul e Ferrogrão. Mas podem ser adicionados mais trechos, que inclusive já estão próprios. Porque aí, para converter isso em meta, o que a gente tem que fazer? Primeiro, entender exatamente quais são as áreas que até 2030 que a ferrovia demora para ser construída, ter uma avaliação do que 2030 poderia estar pronto, e a partir do momento de saber o que está pronto em operações, realisticamente falando, tentar analisar o efeito de substituição de viagens basicamente de caminhão, que não é nada trivial também. Você imaginar, no momento que é construída uma ferrovia num determinado trecho, você calcular exatamente o quanto isso vai reduzir de uso de veículos a diesel e, dentro dessa redução de uso, quanto você vai abater de emissões especificamente por isso, né? Isso é um cálculo também que exige um bocado de estudo. Mas isso existe. Já existe. Metodologia para isso, né? Já tem metodologia. Difícil é realmente você definir qual o percentual, né, que vai. Tem modelos e tal, as coisas nunca acontecem. Né? Uhum. É uma das coisas que a gente está querendo na VPL, justamente acompanhar essas metodologias. Então, quer dizer, nossas propostas são com base em modelos que acreditam que você aumentando a velocidade pelo trem, você vai atrair carga do caminhão. Agora, em que proporção? Né? Então, quer dizer, a gente acompanhar isso é uma coisa interessante também. Então, quer dizer, o próprio modelo vai se auto-acompanhar. Né? Então, não é 30% da carga, é 20% só. E cada lugar tem suas características, dependendo da distância da carga, né? Da distância de transporte, todas essas coisas são. Mas em relação especificamente a curto prazo, até 2020, o que pode ser feito nesse setor que, de fato, redunde em algum efeito mitigador nesse prazo, até 2020? Deixaria de ter caminho quantidade de caminhões e distância e Deixa eu só colocar um pouquinho aqui, que ela vai discordar de mim. A questão do direito de passagem também. Né,
nessa questão. Mas, então existe também uma ideia que o direito de passagem não é exercido, né? Aí, aquela discordância. Mas então, quiser, curto prazo também eu acho que seria assim. Mas perdoe minha ignorância. O que é direito de passagem? Ela explica melhor que eu, ela é ferroviária. Uma malha, uma funcionária, ela define uma malha, ela pega na turismo, uma malha, uma casa, e aí eles de operação para integrar, para que não passe na malha dela. Direito de passagem como uma composição como um todo, como dizem todos os vagões, como uma mesma ferrovia, e ela entra numa malha que não é a malha que ela define. Isso é direito de passagem. Traço do mundo é quando a minha malha chega no início da outra malha, eu entrego meus vagões para outra malha, a locomotiva da outra malha que vai ficar no meu vagão. Isso não está regulamentado? Tá, regulamentado. Mas não, na prática não existe. E agora, por exemplo, a questão da Norte-Sul. Tá vendo? Mas, na Norte-Sul, por exemplo, se a Norte-Sul não tiver como chegar no porto, né, se você vai fazer um arrendamento, vai utilizar a Norte-Sul, se você não puder usar a malha paulista ali para chegar em Santos, ou a FCA lá em cima, né? Como é que, entendeu? Isso aqui é uma coisa que eu estou pegando aí, está se pensando. Hoje a gente vai até qualquer coisa que você utilizar mais, porque quando a gente tem um perfil, a gente refletir uma própria versão pública da nossa texto da nossa que é o vai ser objeto da ação de alguma coisa, ele tem termos aqui com relação às outras concessionárias por onde ela vai precisar passar, porque ela não está ligada diretamente nem com o povo. E esses termos aditivos de contrato direto, são impostos, seja lá em seja em Taquila, esses termos aditivos serão assinados antes de iniciar a participação. Parte dessas funcionárias para garantir que tenha essa integração por meio do direito de passagem. E ali já vai ser estabelecido a tarifa zero, que é a forma que é praticada pela justiça, ela tem um máximo praticado até certo, então vai ter um certo de tarifa para aquele acesso. E também, além do certo de tarifa, a garantia de capacidade, uma quantidade de carga que ela vai poder movimentar para chegar naquele ponto. Então, para que ela tenha essa janela de oportunidade e depois não gere nenhuma competição no sentido de a própria concessionária negar a passagem da Norte e Sul em função de seu transporte. Então, isso já tem o termo de da Norte e Sul, a concessionária que tem que ter. Aqui, quer dizer, eu acho que a curto prazo tem como você aumentar a participação da ferrovia. Quando está com a infraestrutura que está aí, você tem como aumentar, né? Então, quer dizer, você tem coisas aí a curto prazo, como fazer isso, né? Se realizar. Por exemplo. Você tem pouca utilização da malha, né? Quanto é que é? Qual é a utilização da malha? A malha hoje a gente tem quase capacidade de rede, né? Das 29 mil quilômetros, 9 mil quilômetros eles não estão ocorrendo transporte. Mas por quê? Porque não existe carga ou porque tem toda uma necessidade de transporte, eu vi a escala. E, ao mesmo tempo, quando há essas provocações, que aí, voltando para mais provocações, porque elas agora passam a ter uma obrigação, projetos a serem realizados para a categoria e aumento da capacidade da malha, isso fará com que ela possa pegar mais novas cargas e também viabilizará quando o custo estiver implementado em novas concessões, tenham maior capacidade para recepcionar novas concessões. No caso clássico e exemplo atual é a própria Norte-Sul. Então, a malha paulista, para recepcionar, para realizar traçando sua carga entre a Anápolis até a Estrela do Oeste, ela precisa aumentar a capacidade dela. Para recepcionar essa carga nova que veio do Estado do Oeste pela Norte-Sul.
Agora, se desaumentar a capacidade, mas a capacidade da ferrovia são os trilhos, né? Como é que você pode aumentar a capacidade? Você pode aumentar a aplicação da capacidade. Eu fiz, por exemplo, tem um TR, vamos dizer lá, 37 mudas no TR 57. Você está falando de peso por eixo. Está aumentando a quantidade de toneladas. Então, se você chega no TR 58, por exemplo, que é o que tem lá na casa, a casa agora, por exemplo, ela duplicou. Então, quer dizer, ela vai passar a ter nível de eficiência como é hoje a Vitória Minas. São duas linhas, não é mais uma linha de dela. Então, você tem uma linha com sentido e uma linha com outro sentido. Então, você precisa de desvio para um trem, para passar o outro, que você tem uma linha de dela. E tem locais, como eu disse, lá na Baixada, que está sendo duplicada também a linha para justamente ali é onde é o gargalo. Chega a carga tanto da MNF, sem esquecer que você precisa aumentar a capacidade do corpo também. Né? Isso, e aí do corpo também. Mas a parte da ferrovia, ela está com as conversas contratas que elas façam a ferroviação de algo que elas têm direito. Que é uma das comissões, vamos dizer assim, em relação aos contratos da década de 90. Naquela época, o governo se exonerar, não houve essa preocupação, a meta era a meta aumentar a produção e reduzir o acidente. E agora não, tem um projeto que está justamente melhorar a quantidade. Agora, em números, eu não tenho como dizer hoje qual a capacidade de apresentar números hoje, quantas toneladas ela está transportando e quando ela passará. Isso aí já tem que ver o trabalho que está sendo feito, analisando o relatório da existem duas grandes vertentes de possibilidades de ganhos ambientais. Uma é otimizar, aumentar a capacidade da infraestrutura existente. Né? Então, ali se você está utilizando, sei lá, 60%, 70%, almejar 100% e calcular que ganho. Eu quero aumentar o meu de carbono. Esse cálculo quer aumentar o meu 100%. Então, coloca ali na simulação 100%, considerando que a infraestrutura portuária é energia, né? Ou comunicar que precisa estar associada, vinculada com uma capacidade portuária adequada. E o segundo ponto é aumentar a malha, né? E aí, que é a expansão. E aí, no caso dessa expansão, tem o nosso colega que até o seu nome, Fernando. É possível a gente também trabalhar nessas simulações, aumentando pelo menos esses projetos que a gente tem, que em 4 anos são factíveis de serem realizados, e aí colocar valores para 2020, né, como meta para o ferroviário. Antes mesmo da eleição, lembrar que o lugar com a Mara Paulista, por exemplo, ela começou em 2017, ainda não terminou, então eles não podem considerar. Levando aí em média, a audiência pública e a assinatura pública, que ainda não aconteceu. Começou em 2016, né? Em 2016, a audiência, ao dezembro de 2016, a gente já tem aí 2 anos, daqui a pouco, e não foi assinado. A partir da assinatura do termo aditivo, que você começa a contar que ela vai executar o projeto. Às vezes tem surpresa, né? Tem uma surpresa agora com essa outorga negativa aí. Né? O quê? Outorga negativa, que é o novo. Agora porque assim, existem situações diferenciadas, prorrogações que serão projetos justamente para a própria área existente. Quando ele falou outorga negativa, é o caso da Vale. Ela já realizou investimentos na área com a duplicação da Carajás. Ela teria como fazer aumento de capacidade dela? Não, ela teria como fazer alguns pequenos projetos já, mas que não representariam o porquê de antecipar a prorrogação do contrato. Então, com isso,
empresa na própria malha, tem aí, o dela vai ter o contrato para construção. Então, vai começar um de longo prazo agora. E a construção da segurança pode tratar o contrato. Bom, aí, em relação a isso, eu também acho que era importante ter uma pessoa que fizesse a compilação, né, disso tudo, né? Uma compilação em relação a essas metas para 2020, né, de curto prazo, ações, melhor dizendo, e depois a questão de metas setoriais do setor de ferroviário para 2025 e 2030, fazendo um cálculo de quanto que isso possibilita abater na emissão por redução de outros modais. Bom, Bom, agora nós temos também a presença da MTU, representando, né, milhares de passageiros. Então, inicialmente, eu estou criando mais uma atividade de emprego. Recentemente, começamos a participar também do transporte. À época, nós fizemos algumas material claro. Hoje já maturamos algumas ideias para a gente contribuir com mais itens aqui a compor em prol da mobilidade do transporte público, por ônibus especificamente. Essas propostas elas seriam baseadas basicamente na retomada da demanda que nós vamos perder ao longo dos anos, e nessa transferência modal a gente tem outros benefícios sociais e ambientais também. A gente vai encaminhar esses programas para a construção na próxima reunião, que está marcada, se não me engano, na próxima semana, né, no dia 5. E especificamente sobre esses itens que foram passados aqui no GT de transporte e logística, a gente vem acompanhando e olhando com cuidado a questão da eletromobilidade. A gente vem discutindo nos fóruns, iniciativas, grandes reuniões, a necessidade de uma política inclusiva da mobilidade, mas das também a política de mobilidade urbana, que elas andem em conjunto, que não adianta nada a gente gostar de criar políticas que migrem para a eletricidade e eu não resolvo os problemas de mobilidade urbana. A gente está crescendo mais custo no sistema que já está no seu limite financiamento. Eu estou criando, na verdade, um condicionamento feito. Então, não adianta só focar em políticas de eficiência energética e redução, sem pensar também na questão da mobilidade e que possa resolver isso viável. Então, a gente está preocupado com a questão de aqui, coisas que pode discutir, né? mas você representa o transporte de passageiros coletivo urbano e intermunicipal? Metropolitano. Mas o urbano também. E como é que isso se articula com esses, por exemplo, no caso do Rio, né, nós temos a federação lá, a FETransport, exatamente. Como é que a FETransport faz parte? Sim, a FETransport é associada e então ela faz uma representação de todas as operadoras, ou diretamente das empresas, ou dos sindicatos e das minerações. A FETransport Ou seja, então, falando de ônibus, é com você isso. É um assunto que eu debato há muito tempo. Bom, tem a seguinte questão. Existem as questões da propulsão, né, digamos assim, que é importante que haja progressivamente uma migração para biocombustíveis e para eletricidade. Já tem uma fábrica em Campinas, né, da Build Your Dreams, BID, e acho que isso aí vai começar realmente a pegar no transporte municipal. O que você diz que não adianta ter isoladamente resolvido a questão da mudança dos motores,
para essa solução tecnológica, tem questões de política urbana que estão ali no meio. Então, eu diria, para além da questão que já está mais ou menos tácita dos corredores exclusivos, né? Isso aí já está sendo incorporado por boa parte das prefeituras. Quais são as outras questões que vocês estão levantando? Basicamente, a questão da infraestrutura, na verdade, ela vem evoluindo bastante, mas ainda está muita coisa que precisa. Tem algumas iniciativas mais famosas de parques, de corredores, mas a gente tem ainda acompanhado todos os projetos que deveriam ter sido implantados desde a época do PAC 1, 2, Olimpíadas, e estavam não saindo. Então, a gente tem focado muito nessa questão de priorização primeiro de infraestrutura, ganhando velocidade e qualidade, eu tenho menos consumo de combustível, obviamente, menos poluentes emitidos. Então, as ações elas devem existir na questão da infraestrutura ainda mais forte, ainda em mais quilômetros vários corredores, e na questão também do custeio dessas passagens para que eu tenha acessibilidade a todo mundo. As tarifas subindo, é uma preocupação por parte da NTU, que a gente consiga, de alguma forma, também muito expandir a questão da discussão da eletromobilidade. Né? Já está no limite aí, quando eu me refiro a não só a questão da troca, da propulsão, mas também criar condições que favoreçam a inserção dessa propulsão no corpo por ônibus urbano. E aí inclui toda a questão do incentivo, de financiamento, até da maturidade e experiência com esse tipo de veículo para que a gente consiga operar e ter um impacto operacional progressivo e menor impacto. Porque era bom definir junto, porque, em geral, o que a gente vê? As empresas de ônibus elas sempre querem uma tarifa mais alta ou então que a prefeitura subsidie de alguma forma. São as duas opções e tem acontecido. No caso do Rio, por exemplo, a prefeitura não subsidia, mas tem sempre toda a discussão sobre tarifa. E a discussão sobre tarifa ela está realmente muito associada a um item realmente de transparência, porque acho que há historicamente um conflito com as empresas de ônibus. Eu conheço bem o problema do Rio de Janeiro, que tiveram durante muito tempo uma relação corrupta com o poder público. Né? Na Câmara de Vereadores nós éramos na época que era vereador, a última época era 51 e os 30, chegando perto de 40, estavam na caixinha da FETransport. Então, isso aí gerou, e era sempre no sentido, historicamente, no sentido de combater qualquer papel regulamentador mais incisivo por parte do poder público. Aí depois, quando as vans entraram, eles passaram, curiosamente, a reivindicar que o poder público entrasse em cima para poder regulamentar em cima das vans. Então, sempre houve essa questão. Mas eu acho que o problema em relação à tarifa e opinião pública está muito associado às pessoas não terem ideia exatamente do que acontece, quanto efetivamente está sendo cobrado, porque é uma coisa que basicamente ainda é cobrada muito em espécie, e dinheiro líquido, então quanto efetivamente está sendo arrecadado, e saber e ter transparência em relação a quais são os reais custos de manutenção da frota, de investimento, essa coisa toda, e entender quanto está sendo tirado de lucro. Existia sempre, talvez por toda essa prática, no caso do Rio da FETransport, a percepção de que eles estariam tendo um lucro astronômico. Mas aí, de repente, começaram algumas a quebrar. Então, as pessoas começaram a perceber, opa, talvez não seja bem assim, talvez o lucro astronômico não seja para todos. Alguns
estão tendo prejuízo, tanto que estão quebrando. Então, eu acho que essa questão está muito ligada a mecanismos de transparência que tornem transparente o que é o investimento, o que é a manutenção, o que é o lucro legítimo da iniciativa privada, nesse caso, e o que é a arrecadação. Enfim, o quanto está efetivamente se recebendo. Eu acho que hoje esse item de transparência ele é fundamental para passar a dar confiança a todos os personagens desse drama, né? O usuário acreditar, o agente público acreditar, a mídia acreditar, enfim. Então, eu acho que ali tem um problema, um choque de transparência que é preciso dar. É evidente que isso não é uma questão que tem a ver com mudanças climáticas diretamente, mas é uma condição sine qua non para ter um novo paradigma no transporte urbano, porque o atual está muito desgastado. Então, agora, do ponto de vista mais operacional, você tem o BRT, certo? Agora, você precisa da alimentação do BRT. Acertar porque o BRT não vai poder passar em todas as ruas, todos os bairros. Ele passa em eixos principais que precisam ser alimentados por veículos de menor porte. Ali até uma oportunidade para resolver a contradição com as vans, entende? Tal. Embora a impressão que eu tenha é que isso é meio difícil de controlar, da mesma forma que a questão do Uber também, talvez fosse importante discutir o que isso está representando concretamente, mas então eu acho que se a gente pudesse listar assim, tipo, até quais são as ações de curto prazo e depois ter uma visão de metas setoriais para o setor de ônibus de passageiros urbano e metropolitano, para a gente poder calcular também como é que podem ser feitas essas reduções e qual é o potencial. Se passar para elétrico é tanto, se passar que biocombustíveis podem ser utilizados, isso é uma discussão. Na própria questão, mesmo dos veículos que continuam a diesel, qual é o padrão do diesel que pode se utilizar? Então, tudo são questões que precisam ser claramente definidas, com um leque de opções aberto, e tudo isso ser avaliado à luz da redução de emissões e, no caso, emissão também de poluentes locais que isso comporta. No fórum, mas a gente concorda que essa questão de transparência é um dos pontos principais a ser trabalhado da melhoria do transporte. E recentemente, um ano, 2 anos, foi lançado pelo MTT uma autonomia de custo, que é uma repaginada do antigo modelo criado pela GECOS. E um dos principais diferenciais dessa planilha aí é justamente essa transparência em todos os custos envolvidos, toda uma metodologia mais clara, que aponta a segregação, né, do quanto que é lucro, do quanto que é investimento em imóveis, enfim. Então, essa planilha ela é muito na tentativa de dar ainda mais transparência no setor. E só para, talvez, focar um pouco mais nessas ações para o fórum, a gente acredita que a priorização do transporte público ainda precisa ser incentivada e intensificada para que, além dos BRTs, mais corredores e mais faixas elas passem a ser implantadas e a gente ter prioridade no transporte e a gente concluir a quantidade de emissões que a gente acha que ainda tem uma boa margem ainda que pode ser utilizada como curto prazo. Não sabe, por exemplo, ela faz implantação e ela traz resultados de São Paulo, mas não significativo. Faixa ali do nosso Alto Copacabana, né? Ali foi um sucesso, né? Uma faixa, né? Não, eu sei, mas quer dizer, que ele está falando de uma faixa, né? Quer dizer, tiraram também o estacionamento do outro do lado esquerdo. A possibilidade de fazer é o seguinte, eu também vejo
mais utilização baixa de corredor e transporte coletivo de passageiros. E, dependendo da cidade que eu estou, eu ainda não consigo ir de ônibus. Até mesmo aqui no Brasil. Então, isso é um ponto. Justamente. Outro ponto que eu acho importante destacar é que é um salto muito mais alto, eu acho, a gente falar de eletrificação em medidas de curto prazo agora. Porque eu vejo alternativas, né, no caso do Brasil, que é um país, né, de matéria-prima consolidada, inteligência, de capacidade de produção de combustíveis alternativos, e podemos também atirar aí na questão de emissões. Né? Também tem a questão da modernização da frota atrelada a políticas de incentivos fiscais, não só do ponto de vista do produtor do veículo, mas também do consumidor, aquele que vai utilizar, no caso, o ônibus. Né? Porque o Rota 2030, ao meu ver, uma das críticas que eu entendo, ele foi muito, ok, foi relativamente desenhado no sentido de incentivos de tributos fiscais para a fábrica. Né? Agora, isso não está garantido que será repassado para o usuário. Isso não vai ficar tudo parado. Né? Aí, a própria UFAD vai ficar contente. E aí, estou mudando um pouco de assunto, vai brincando o tema, se eu quero evoluir para veículos mais puros, eu preciso viabilizar, mercadologicamente falando, que aquilo seja adquirível, né? Ele esteja disponível no mercado e com possibilidade de ser adquirido. E se a gente não atrelar um estudo de capacidade mercadológica de comprar de transporte coletivo de passageiros mais modernos, migrando do Euro 5, que é a grande maioria da frota de hoje, ela é mais poluente do que a Euro 6, o que vai acontecer? São simulações não feitas financeiramente falando, que gerou o que ocorreu, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Né? Antes da greve, como que a gente vai diminuir o subsídio de combustíveis próprios? Hoje, pós-greve do caminhoneiro, nós estamos falando de uma alíquota zerada para o diesel e uma alíquota que foi mantida para a gasolina. Então, por isso que é importante fazer o estudo que a gente sempre levanta também no caso da eletrificação do ferroviário, para que isso não saia da ideia só de um setor industrial, no caso, ENI, todos dentro do Ministério do Meio, mas que também seja utilizável para o Ministério do Transporte e todos nós que estamos ao lado dele. Entendeu? Então, aqui vai essa observação. A sugestão de vocês interessante essa observação. A sugestão de vocês é incluir um outro item que seria a avaliação da eletrificação não só ferroviária em novos empreendimentos. Esse seria um novo ponto, certo? O ponto, ao invés de facilitar, vamos falar de eletrificação no transporte coletivo de passageiros? Ok. Curto prazo, eu acho isso muito, como que eu posso dizer? Está antecipado demais. Existem altos precipitados. A palavra não é antecipado. Curto prazo, vamos aumentar a capacidade de malha de transporte coletivo de passageiros, principalmente centros metropolitanos que não tem. E é mais importante ainda, não só pelos gases de efeito, mas também pelo material particulado, que é muito mais danoso à saúde humana do que o greenhouse. Né? Então, a gente consegue reduzir aí bastante material particulado, migrando pessoas de um automóvel para um coletivo de passageiros. 2, avançar com os combustíveis alternativos. 3, modernizar a frota deles. E médio e longo prazo, eletrificação. Aí o estudo que você está me perguntando estudo mercadológico do preparo do consumidor para adquirir esses veículos. Quais serão os incentivos fiscais que serão dados pelo governo para que isso ocorra de forma consolidada? É uma curiosidade, vocês viram agora a Scania aí lançando, por 2050, toda a frota da Scania
vai ser eletrificado, de carga e de passageiro. Eu Aí acho. a gente entra nesse... Eu acho que esse processo vai ser muito mais rápido do que se imagina, porque são certas decisões que, no fundo, são tomadas fora do Brasil, evidentemente, pelas matrizes das grandes empresas automotivas, e elas vão sendo, quer dizer, o que pode acontecer é a gente entrar com atraso nessa tendência, mas que isso vai acontecer, vai acontecer. E depois, eu acho que a gente não tem que, seria um erro nosso, a gente não conseguiria uma saída desse tipo, a gente entrar no mérito se a gente acha melhor eletrificação ou biocombustíveis. Eu acho muito difícil a gente fazer essa definição e também não é porque a gente acha que um ou outro que isso, de fato, vai afetar concretamente o mercado. O que a gente tem que se preocupar é ter certos padrões mínimos, o mercado vai agir à sua forma, a regulamentação governamental, no momento, é o RenovaBio, depois, eventualmente, pode haver outras coisas mais adiante. E, agora, o que a gente tem que analisar um pouco, trabalhar em cima de coisas reais. Eu me lembro na época que não havia ainda essa discussão de eletrificação, nem havia essa discussão de biocombustíveis. Eu era secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e ficava às turras com as empresas de ônibus, porque eu queria que elas adotassem, pelo menos, o gás natural, que já seria menos poluente. Naquela época, a gente nem raciocinava muito em termos de emissões, raciocinava em termos de poluição de efeito local. Estou falando dos anos 90. E aí o que eu percebi? Que, na verdade, eles resistiam a fazer isso porque eles tinham o hábito de rodar os ônibus um período na cidade e depois eles mandavam aquele ônibus já um pouco mais antigo para o interior. Na cidade, havia uma rede de distribuição de gás natural que era bastante distribuída, eles podiam estar. Mas no interior não tinha essa rede. Então, eles não queriam usar o gás natural, não porque a curto prazo, naquela operação urbana, ele não fosse rentável. Era, mas eles pensavam na questão depois o que eles iam fazer com o ônibus mais antigo que eles quisessem passar para uma região do interior do estado. Então, tem muito essas coisas que acontecem, né? Que a gente precisa conhecer o inside story para poder ver qual é a medida que pode ser tomada para poder evitar. Os táxis no interior tentar os táxis de natura única, porque depois perdia valor na RB. O táxi que tem todo subsídio, né, para comprar o carro, né? Agora, essa parte da sua você coloca tem novos Mas isso a gente vai colocar nas metas setoriais, né? Quando for Horizonte 2030, 2025. Agora, então, nessa questão dos ônibus, o que eu acho assim, que a gente tem que verificar primeiro como é que está sendo a questão do BRT e dos corredores. E uma coisa que também nunca fiz nunca ficava muito claro, era a questão do combustível. Falar celular, várias discussões, alguma conclusão em relação ao ônibus. Com relação às tirando a China, tudo que está começando a deixar. Então, uma forma muito pequena, 2, 5 pontos, um universo bem maior, assim, eu acredito que a tendência vai ser aumentar ainda mais as experiências de testes com veículos elétricos. Talvez, como uma meta setorial, avançar nesse
charges de indústria, que hoje é bem preparado para o indústria, né? Então, por exemplo, o elétrico. Hoje, se um elétrico, por exemplo, dá problema numa operação, a gente não tem como dar suporte e fazer essa substituição dele, porque não vai ter veículo, não vai ter capacidade, então é um processo que demanda uma atenção maior e uma maturação. A manutenção seria evidentemente mais rápida. Quantas mil peças, você tem uma bateria que é o nível de emissão de energia elétrica que a gente tem e na energia do país. A gente usa uma vez como Seracop, faz uma análise geral em relação ao estabilidade da energia elétrica. Eu falo, se você colocar um veículo elétrico, cada quarteirão vai ser no mesmo tempo, consegue, não tem uma capacidade de distribuição ainda evoluída para isso. E para evoluir isso com curto prazo, eu queria muita mão de obra, queria muito investimento. Né? Então, assim, a gente está em falando de geração, de distribuição. Então, isso também tem que ser levado em conta. A gente não pode pensar na mobilidade urbana, ou no caso da eletromobilidade, como um fator isolado, integrado em vários outros sistemas, como, por exemplo, o elétrico. Você tem toda a razão. Agora, um dos desafios justamente aí, como é que vai ser possível viabilizar o espaço a minha porta. Com a capacidade de ao mesmo tempo aqui a mobilidade elétrica e a geração. Vai ter duas coisas. Isso, como é que vai ser isso? Eu acho que com as limitações orçamentárias aí da emenda do Brasil, vai ser muito difícil, porque o fundo do governo vai implantar o Smart Grid da minha porta do Suíço. Vai ter que ter alguma modalidade de parceria com o privado. O governo da nossa categoria está falando uma coisa. Ele deve fazer o papel, isso teria que ver mais estabilidade, mas isso poderia financiado com um componente de financiamentos que vão para redução de emissões, tá? Mas teria que se entender exatamente como é que é essa parceria privada de uma coisa tão ambiciosa como o Smart Grid do Brasil. E isso, até hoje eu sei que ninguém estudando até agora. Você sabe de alguém? Fora as tentativas acadêmicas, de mestrandos e doutorandos. Não, mas mesmo isso é interessante, né? Eu falo isso. Porque eu não vejo estudos que eu sei estudar a formulação de engenharia, né? Não tinha isso, de engenharia, e isso tem de engenharia financeira, duas coisas. E aí vejo que tipo de pensamento dele, o que interessa ao privado para pensar isso, a iniciativa privada entraria, qual é o modelo de negócio desses partidos? Isso não precisa ser pensado no lógico. E nem realmente pensando com profundidade em relação a isso. Eu concordo com você. Você vai falar que vamos ter um grande componente elétrico na frota locomotiva brasileira até 2030, industrialmente é até possível. Mas como é que eles vão trabalhar isso? Acho que essa é uma coisa que a gente também tem que olhar. Ainda é um estado superficial, né? De que forma vai ser concebido o Smart Grid brasileiro? Bom, temos a participação do Aquaviário, da Assembleia, então, eu passo a palavra.
não sei se esperariam se trabalharam para essa fase. Se eu entendi, pelo que eu entendi do que vocês estão querendo, no curto prazo, os navios, eles, toda mercadoria está aí, ela está comprada, ela não é difícil fazer uma renovação de combustível do navio pronto, em operação, quer dizer, seria na renovação própria que vai ter essa de equipamento, porque prazo não tem condição. O que me parece razoável, que eu já vi no documento, é aumentar o uso do modal para substituir o rodoviário, né? Porque tem uma vantagem. Obrigada. Oi. Oi. Eu posso falar normal? Sim, ótimo. Eu acho que é bastante alto. Eu tenho dificuldade ao contrário, de não me ouvir. Bom, então, como eu estava dizendo, o André Cristão não podia, mas não me instruiu que eu nada, nem que explicasse nada, mas eu vou tentar ver o que eu estou pensando aqui, porque eu ouvi, né? O que eu entendo é isso, que os navios, a própria mecânica de transporte de cargas, que a gente está falando aqui, principalmente, nós temos uma pequena frota, mas tiveram alguns navios novos construídos há alguns anos, e esses navios são de transporte importantes para o transporte de carga, tem 5, 6 anos. Então, dificilmente você conseguiria mudar para combustível navio desse tipo. Mas, então, em termos de renovação para uso do combustível melhor, ele é uma coisa que vai, inclusive, para a evolução da questão do navio lá fora, inclusive, né? Nós construímos pouco navio, e não construímos os melhores navios que existem, principalmente fora naturalmente. Então, agora, para o curto prazo, o que eu vejo, o que já está acontecendo, é um movimento de aumento gradativo do uso do navio, tirando cargas do rodoviário, ocupando um espaço, que é um transporte mais rico, apesar do volume, né? A viagem do navio representa muitos caminhões. Então, o que eu vejo que talvez dê para a gente levar a mensagem para ver se dá para a gente calcular, seria que tipo de crescimento se está esperando, né, de volume, e o que significaria isso. Eu não sei se eles têm esse dado de emissões comparadas, né, de caminhão versus de quantidade eu sei que tem, porque agora a quantidade de emissão não conhece. Vou levar a mensagem de que a gente gostaria de ter essa comparação para ver. E essa pauta que está aí no documento, ela menciona justamente a questão do bunker, que é o combustível que o navio usa. O navio atual, ele é vendido para o transporte interno mais caro do que o transporte de comércio exterior. O navio estrangeiro que vem para vir levar a exportação brasileira, ele não paga o ICMS, e o navio brasileiro transportando aqui dentro paga, isso faz com que o nosso transporte seja mais caro. Ele paga o ICMS no estado que ele abastece. São poucos os estados que têm o combustível.
se não me engano, são 3 ou 4. É Rio, mas talvez Bahia, mas não. Então, assim, eles têm uma dificuldade de abastecimento, eles têm que planejar aquilo ali. E tem o preço que é mais alto. Isso está na estrutura de custos, na medida que você cumprir o que está escrito na lei, que tem um tratamento igual, que está escrito na lei, a dificuldade de se conseguir isso é porque perda de receita de CMS para o Estado e ele não quer. E a pessoa vai assumir naturalmente também não é uma função. Mas, assim, o que talvez a gente já trabalha nisso, né? É demonstrar que é irrisória a receita das efetivas. Porque o grosso da navegação que chega nos portos brasileiros já está isento de água de exportação e importação, que é individual. Mas, como para estados hoje em dia, qualquer centavo é centavo, aliás, mesmo quando está rico, qualquer centavo é centavo, ninguém quer abrir mão. Não importa o momento, agora pior. Então, assim, essa é uma luta antiga, está na lei a igualdade, com o custo, seria, do ponto de vista de transporte, da política de transporte é super razoável, inclusive, assim, para baratear o custo para o usuário e ele ser mais atraente. Tá? Outras dificuldades que fazem o navio não ser tão caro no transporte de carga tem relação com outros investimentos, que é imposto, que é a melhoria das conexões, né? Aí já pode alcançar a agenda do setor de navegação, não pode é o controle, mas é a agenda do setor, está com isso, mas é uma coisa mais difícil, bem mais difícil. Quando mora com desconforto, é um pouco mais complicado a situação. Mas, Vocês vestem com o litoral, com o mar. É o mar. Não entram no transporte. Tem também. No caso do CIDAR, ele representa só o marítimo. Mas existe um sindicato dos setores aquaviários de fluvial, né, que chama Sindarma COI. O nosso é COI. A gente não representa ele. Esse pessoal, eles usam rebocador barcaça, que é menos, bem mais menor. Eu acredito, né, não sei certeza, mas eu acredito que é menos poluente, que é um rebocador pequeno que carrega um mundo de barcaça, né? Para emissões, eu creio que ele é melhor. Embora eu ache até que talvez, eu tenho a impressão que eu não sei que qual poderia haver como existe um componente de aviação, poderia haver um componente de algum tipo de combustível que combinasse bem com o banco e reduzisse as emissões. Isso aí é de se checar. Isso é uma evolução que poderia haver. Para ver se alguém estudando isso. Realmente, o que eu acho que é importante é no efeito de substituição. O efeito de substituição do transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário não é só um problema de emissões de poluição, mas esse problema não só Também. Você tem uma categoria que você consegue colocar de joelho. Né? Meu estado isso vai acabar. Né? Então é importante para reforçar o canal, porque o Rogério não pode virar. Reportagem legal. Isso vê exatamente qual é o potencial de expansão disso, qual é a redução de pessoas acarretada de transporte rodoviário e de que maneira caiu as emissões decorrência disso. Né? Em relação ao litoral, quanto em relação a rios. Mas vocês têm ideia da capacidade ociosa possível disso? Que, assim, desses prazos que a gente trabalha, 2020, 2030, o que poderia haver a mais de capacidade desse transporte? Na verdade, os navios são de capacidade pequena. Na verdade, não há capacidade ociosa, não. O que os navios, como é que funciona esse negócio? Você tem um navio dedicado para aquele volume de transporte dedicado que você já tem
real, né? De contrato legítimo, de demanda financeira. Quando você vai crescendo, primeiro você vai crescendo por afetamento, por viagens, aumentando viagens, aumentando afetamento. Tem outras formas de aumentar que não a compra do navio. Aí, isso é uma coisa. Então, se a viagem não tem custo regular, se o negócio gerado de vida de carga tem regularidade curta, não vai até se investir no navio. Não se apressa por viagem, se apressa por vida. Então, assim, o setor está crescendo em torno de 20% ao ano, há alguns anos. É bastante bom. 10% a 20%. E é contracíclico. Quando tem mais crise, ele aumenta mais. É uma coisa interessante. Você tem que explicar. Então, assim, é um setor que a hora que a demanda tem condições de atender demandas novas, tem condições de atender demandas novas por várias formas, antes de chegar no investimento pesado. Antes de chegar no investimento pesado, você ainda tem forma de aumentar. Mas ele trabalha sempre com o navio cheio, porque senão é caro, né? A diária do navio é caro. E o investimento é muito caro e é muito de amortização muito longa. O navio demora 50 anos para ficar útil, né? E a amortização dele, eu creio que seja para mais de 25. Né? E o afetamento é caro e não é fácil de achar, também. Se o mercado é muito aquecido, então assim. Mas hoje no mundo está sobrando navio. Regra geral, a gente tem mais navio do que carro. Então, assim, não está ruim de aumentar. Então, tem potencial de aumentar, sim. É o que está acontecendo de fato. Mas não é mais crescendo, está crescendo mais que outros setores. Mas ainda é pequena a participação em termos, porque o rodoviário é grande demais. Né? E porque tudo corre para esse mar, né? Quanto mais ele é poderoso, mais a gente dá incentivo para ele, né? Agora aconteceu, né? Porque foi dado incentivo para ele, 7 mil, foi dado de pensões, e aí você torna ele mais competitivo com a energia, as outras opções são melhores. E tem um investimento muito mais alto, né? Mas o que dá para fazer? O que dá para fazer é essa agenda que a gente já comentou, né? Assim, essa coisa da CMS tem que não pode deixar de no papo dela, que ela vai achar que e a gente está tentando fazer a cabotagem virar a agenda do governo. Do governo. Para fazer, aí tem várias coisas que podem melhorar. Tem detalhes operacionais, tem coisa de corpo, tem agenda que nem conheço total. Então, assim, hoje, apesar de que lá no Ministério do Transporte existe um gráfico que diz que tem a cabotagem é uma técnica estratégica, de fato, não tem uma secretaria ou um órgão pai da criança para pegar o negócio e ir atrás daquilo. A gente está tentando fazer isso virar. A gente vai tentando ver se o próximo governo consegue um setor dedicado à cabotagem, que entenda, porque acontece um grande problema também de falta de conhecimento. Né? A gente critica os transportes rodoviários sem muita facilidade de conhecimento. Então, também a gente está trabalhando nisso, de explicar, de ter esse conhecimento. A gente acha que na virada do próximo governo, a gente começa toda essa luta outra vez. E vamos encontrar essas pessoas e a gente vai continuar fazendo isso. Mas a gente está pensando em pedir que tenha um órgão no Ministério do Transporte dedicado a desenvolver a cabotagem, a olhar para os problemas da cabotagem e correr atrás. No porto tem um monte de intervenientes que é uma empresa de governo que a gente tem que fazer. Então seria muito bom ter um negócio tipo, na hora, alguém
bicicleta na hora, que é de Brasília, que é um lugarzinho que vai para resolver todo mundo, que é o virou do Vetrão, virou da Fila. Não pode ter isso. Aí tem aquele monte de virou, tem a Receita, tem a Vida, tem um monte de gente. O caminhão tem nada, o caminhão pega uma carteira de motorista, um carro velho, e vai, né? Uma nota fiscal foi. A navegação tem milhões de exigências, que a gente já conseguiu um pequeno avanço nos últimos anos, tá? Por exemplo, tinha que parar em cada porto do Brasil, começa lá no norte, vai até o sul, né? Começa em cada porto, a Anvisa fiscalizava o navio de novo. Outra vez. Então saiu de lá, desceu aqui outra vez. Saiu de lá, desceu outra vez. Aí houve uma evolução, racionalidade. A licença vai valer 90 dias. Essa regra de toda via de parar é internacional. Se tem doença, se tem de fora. Como navio externo, essas pequenas coisas que parecem uma bobagem representam um custo. Cada taxa de fiscalização da Anvisa era X mil reais e cada tempo no ponto também custa caro. Essas coisas que tem uma agenda longa de detalhes, que parece pouco, mas se você for melhorar o ambiente de trabalho, aí vai avançar. É o famoso custo do Brasil. É o custo da que a gente pode chamar de burocracia, mas não é exatamente só burocracia, não é só papel. É a praticagem. A praticagem também. Exato. Aí a receita. Vai vir. Pode, pode. Por exemplo, a ligação dos interiores, o que a gente tem que ver é que quando a gente está na realidade, não existe investimento para que esses se tornem principalmente na realidade. Às vezes, o nível de água poderia ter uma melhora no momento, em certos pontos estratégicos, de modo que um certo navio de água para lá consigam passar para aqueles pontos estratégicos. Então, isso também, às vezes, pode contribuir de alguma maneira com uma eficiência reduzida do sistema geral, nesse caso, a ponto de fazer que exista uma substituição dos veículos rodoviários para os navios, tá? Reduz ainda mais as emissões negativas provenientes do transporte. Esse é talvez um ponto que poderia adicionar. Hoje, não por causa do Sindar, como está o Sindar no Corinthians, preciso separar. A questão de transporte dos rios navegáveis é uma agenda importante que não anda também. Não anda. É uma coisa assim, o que está rodando em navegação de rodovia é o que não tem nada a ver com o investimento do governo. O cara tem lá o militar, ele botou um tubo lá, botou uma barcaça lá, ele botou e foi. De uma licença e foi na casa. Mas assim, o olhar do Ministério do Esporte é muito pouco. Eu acho que essa agenda que eles estão tentando para colocar esse transporte na agenda do Ministério. Fazer disso uma fábrica. Porque assim, não é muito. Agora, com a gasta rodoviária, você vai discutir, mas daqui a pouco esquece, né? Daqui a pouco esquece. Sobre uma contribuição rápida, na época que o Segundo Estado estava reclamando na coordenação do transporte. E eu lembro de ler muitos discursos onde fazia essa análise que justificava, então, a obra do Estado federal na parte de transporte ferroviário. Eu não lembro, eu sei que eles existem, talvez eles estejam guardados em alguma coisa, e talvez fosse interessante fazer porque, claro, o Ministério tem alguma necessidade de outras pessoas e essa memória vai se perdendo, mas talvez exista algum subsídio lá do passado, porque eu não posso acreditar que se investiu várias obras e até as hidrovias não avançaram muito em função de todas as dificuldades ambientais que tinham muitas dessas hidrovias, enfim, muitos outros fatores. Mas eu acho que valeria a pena, sabe,
elementar o que é a questão da caixa. Tinha várias naturezas, né? Para o senhor ter ideia, teve um que era muito emblemático, que era uma hidrovia que teria que ter um derrocamento, por exemplo. Ia ter um derrocamento que era exatamente numa área onde os indígenas colocavam os testes mortais de substituição. Um dos impróprios era que, em relação a esse valor que é imensurável, né? Então tinha questões de todas as naturezas. Essa, para mim, foi a mais emblemática da parte das comunidades que habitavam e que tinham seus direitos, queriam ter seus direitos reconhecidos, uma das coisas que impediu, digamos, naquele momento, não sei depois de vida. Mas o que eu quero dizer na discussão, que a gente poderia tentar resgatar, né, esses estudos que foram feitos para justificar essa ampliação, porque ninguém faz um projeto do tamanho do parque se não existisse algum estudo que pode não estar atualizado, mas que nos daria uma referência. Né? Deixa eu me corrigir, existe estudo. Existe no PNL, PNL todo. Existe o PHE. Existe todos os planos que você imaginar. Mas o que está faltando é ação. Plano existe. Não, claro, mas é que ele está precisando estimar, ele tem que chegar no número que reflita se é importante ou não. Pode trazer essa informação ainda que pelo menos Com certeza. Onde, como ele tinha uma diferença nível alto, tinha que se aumentar o nível da onde está para ele depois continuar passando. Isso não é mas eu lembro que o colega que trabalhava na arquitetura, o colega falou que essa obra ela foi utilizada apenas 3 vezes, e uma delas, quem utilizou foi um cara de caiaque. Então, assim, você também tem que começar a pensar nesse estudo de viabilidade um pouco mais para hoje a importação, a hidroviária é a mais barata. A mais cara de importação hoje é o São Gás. A hidroviária ela é barata, mas a manutenção dela vai funcionar cara. Mas assim, é importante verificar que realmente tem potencial ampliado. Agora vai ficar. Não, agora vai para o cientista. É muito complicado pela movimentação que existe. Ali, você tem a embarcação, que ele está se desviando, porque é um rio que movimenta muito pouco. O Rio, eu acho que mas só que quantas vezes mas aí pode ter uma ligação dele para poder ter um rio programa. E por isso que a gente tem que pensar na integração. Tem um estudo que foi lançado esse ano do PNL. O último que foi pela EPL com PNL, né? Ele saiu agora aqui. Ele deve ter coisas da favela. tem então o PHE, mas na hora do orçamento mesmo, que faz mesmo é rodovia. A peça da orçamentária mesmo é que para indicar o caminho. isso. Por isso que eu estou falando. Então, a ação governamental, estou querendo enfatizar que a ação de redução tem que ser uma redução do Ministério. Aí agora, Então, assim, uma vez eu tinha o Ministério do Esporte,
Uma outra questão é que eu tem uma cara que você falou, que foi a seguinte: o transporte já está, os navios já estão 100% carregados com combustão muito alto, existe toda uma estrutura inteligente para garantir que ele navegue com capacidade máxima. Então, nesse sentido, ele pode ser mais utilizado através de novos navios, ou seja, migrar do motor para navegação, cabotagem com mais navios atuando. Então, é importante crítica aqui, né, do combustível que a Petrobras precisa se mexer e atender às adequações do IMO para reduzir o teor de enxofre de 30%, né? Não afetando o preço, novamente, passando todo a navegação que já é prejudicada pela burocracia. No hidroviário, aí eu vejo, então, a burocracia não é tanto custo. A burocracia, ela está em tempo também, mas ela torna menos atraente para o usuário. Ok. Ela perde por causa de horas. Então, o problema não é como apesar que a empresa faz tudo, mas ela tem tempo. Ela gasta tempo. Tem preferência pelo suporte, tem uma série de coisas. Porque eu acho que o problema daqui são eu acho que deve talvez recorrer a uma proposta da universidade, talvez acompanhado de outras coisas todas, chamadas de país, conversando pelas questões do prazo, dos problemas mais ter uma diversidade de ações, cada um tenta assustar a história e depois converge em uma direção. Eu acho que foi isso que eu pensava. Obrigada. Qual seria essa entidade? Não, a entidade vai tentar ver aí como o pessoal que está trabalhando, vai pagar um suporte técnico. Utilizar alguém que, porque na verdade não é condições primárias, ela tem uma população que já existe. E conversar com o fazer uma coisa mais específica, arrumar instituições que não vai existir, entregar o poder. Da capacidade de pressão que eles têm e da vontade política. Obrigado. Obrigada.